Na Web Rádio Amparo, Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. Aqui é o cantor Miguel Ângelo. Você já sabe, não é? Estamos aqui nas Gotas de Teologia, em pleno advento, preparando os nossos corações para a chegada daquele que é, que era e que vem. Seja muito bem-vindo aqui nesta programação abençoada da nossa amada Web Rádio Amparo. Eu estava falando com você sobre advento e quero lembrar que na semana passada a gente começou a aprofundar um pouquinho mais teologicamente sobre alguns aspectos deste tempo litúrgico. Vivemos aí antes disso algumas aulas, não é verdade? Alguns encontros onde nós fomos semana a semana aprofundando um pouquinho o que é o ano litúrgico. Ah, Miguel, eu perdi, eu não consegui ouvir. Querido, querida, acalma o teu coração. Entra no YouTube da Web Rádio Amparo, procura lá uma playlist específica do programa Gotas de Teologia e aí você vai conseguir ouvir novamente as nossas formações, os nossos momentos de partilha teológica, tá certo? Então, acalma o seu coração em Jesus. E por falar em acalmar o coração em Jesus, já começo dizendo que nós vamos continuar hoje a nossa reflexão sobre este tempo do advento, não é? Este tempo litúrgico do advento. Vimos na semana passada alguns elementos e hoje a gente vai continuar a nossa reflexão. Eu quero trazer para você hoje, pensar e refletir junto contigo no nosso encontro de hoje sobre o significado das velas do advento. Mas antes disso, quero lembrar um segundo aspecto que vai ser importante também dentro desse nosso conjunto de encontros, pensando e refletindo teologicamente alguns pontos introdutórios sobre este tempo tão abençoado. A gente já sabe que são 4 domingos em preparação ao Natal. Cada domingo desse compõe este tempo do advento. Esses 4 domingos podem ser divididos em 2 conjuntos de domingos, ou seja, o primeiro e o segundo domingo fazem parte do primeiro conjunto e o terceiro e o quarto domingo, portanto, fazem parte do segundo conjunto. Somando estes 2 conjuntos, nós temos os 4 domingos do advento. Aí você pode se perguntar por que o Miguel agora está falando de 2 conjuntos? Porque a igreja, pedagogicamente, neste tempo do advento, quer ajudar a mim e a você a refletir sobre o mistério da vinda de Jesus. E a palavra de Deus, e o magistério da igreja, e a fé do povo, e a revelação do Senhor, tudo isso vai mostrar para a gente que a gente pode entender essa vinda de Jesus em 2 aspectos, assim como esses 2 conjuntos querem sinalizar. Quer ver? Primeiro e segundo domingo do advento, nós refletimos sobre o mistério da segunda vinda de Jesus. Se nós formos ver os evangelhos, se nós formos ver sobretudo o Novo Testamento, a partir do mistério da ressurreição de Jesus, que vai iluminar toda a compreensão de fé que o povo de Deus passa a ter, aprofundando elementos que já haviam sido transmitidos, ressignificando outros, olhando para realidades humanas e fazendo o discernimento daquilo que precisa ficar para trás a partir de Jesus, aquilo que já não cabe mais a partir da manifestação deste Senhor. E aí, meu querido, e aí, minha querida, quando a gente olha para a vinda de Jesus, a igreja pensa
a partir de tudo isso que a gente falou, Deus revelando. Jesus voltará. Essa compreensão de fé é muito clara na igreja. Haverá uma outra vinda de Jesus. Haverá, portanto, uma plenitude do tempo aonde Jesus voltará de uma outra forma, de uma outra maneira, dentro desta lógica do mistério da salvação. A gente não vai entrar aqui nos detalhes dessa realidade misteriosa, por assim dizer, mistério no sentido de revelação de Deus, de experiência de fé comunicada para a igreja, mas eu quero deixar para você aqui uma sementinha. O estudo teológico que vai refletir sobre esta realidade chama-se soteriologia. Soteriologia é, portanto, uma reflexão de fé racional, mas de fé teológica unida à revelação do próprio Deus, pensando na fé, as consequências disso, refletindo com um pouco mais de calma esse mistério do que significa de Deus dizer para nós em Cristo Jesus: Ele voltará uma vez mais. Soteriologia, grava esta palavrinha, tá certo? Portanto, o estudo teológico da reflexão da segunda vinda de Jesus. E nós vemos no primeiro e no segundo domingo do Advento todas as leituras convergirem para esta realidade. A gente vai ver o Filho do Homem que voltará, a gente vai pensar junto com as Sagradas Escrituras, junto com a liturgia, a gente vai ser convidado a mergulhar neste mistério de fé. Ele voltará. E aí, nos 2 últimos domingos, que fazem parte desse segundo conjunto, nestes 2 últimos domingos, ou seja, o terceiro e o quarto domingo do Advento, a gente vai refletir com um pouco mais de calma sobre esta encarnação do Verbo de Deus na pessoa de Jesus. E aí é um mistério mesmo, humano e divino da encarnação desta segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aí a gente vai se aproximando do Natal, vai vendo leituras que vão apontando para este mistério da encarnação e vai culminar tudo isso na celebração mesmo da festa de Natal, 24 e 25 de dezembro. Certo? Isso é muito importante para a gente gravar no nosso coração. Essa divisão dos tempos nesse ciclo especial do Advento, esses 2 conjuntos de compreensão do mistério da vinda de Jesus. Ele que veio na carne, encarnando-se na história da humanidade, na pessoa de Jesus, o Verbo eterno de Deus, este mesmo Deus que, ressuscitado e glorioso, voltará uma segunda vez. Muito bem, meus irmãos. Então, vou falar para você sobre as velas do Advento para a gente fechar a nossa reflexão de hoje. Essas velas do Advento, elas querem trazer para a gente, portanto, de forma simbólica, a esperança que permeia este tempo. Falei para você dessas 2 vindas de Jesus e essa vinda de Jesus, essa percepção do Senhor que vem, toca o nosso coração e gera em nós o quê? Expectativa, esperança, não é? E aí isso é traduzido também nessa vela que se acende a cada domingo, não é? Em unidade aí também com outros elementos simbólicos do Advento, como por exemplo a coroa do Advento, que é um objeto circular, também com esses ramos verdes. Olha aí o verde, a primeira cor, simbolizando a esperança, a expectativa. Então a gente vai ter, por exemplo, no primeiro domingo, esta primeira vela que é acesa, que é uma vela verde, mostrando esta esperança nesse reino que será iniciado com o nascimento de Jesus. Neste final de semana, a gente está aí no segundo domingo do Advento, a gente vai perceber
Se ainda não foi à missa, se você for, você preste atenção. Você vai olhar lá uma vela roxa. O roxo traz aí este símbolo de que precisamos estar vigilantes. E há um certo caráter penitencial. Não é? Este Jesus que vem ao nosso encontro vai iluminando a nossa vida e nós vamos percebendo essa necessidade de conversão, de mudança. E aí é um processo de penitência também, de vigilância, para acolhermos bem esta graça de Deus. Por último, o terceiro domingo, a vela vermelha, que vai simbolizar este perdão de Deus à humanidade, nesse mistério desse Jesus, que é o Deus conosco, que perdoa radicalmente não só os nossos pecados, mas o pecado do mundo, né? Aquele pecado que na Bíblia, por exemplo, aparece nessa literatura bíblica que sinaliza a desobediência de Adão e Eva, aquele pecado original, ele é perdoado neste amor de Deus que assume a nossa história por completo. E, por último, no quarto domingo, a vela branca, que traz aí este símbolo profético, as profecias que se cumprem em Cristo Jesus e que nesse Jesus um reino de paz foi anunciado e é anunciado, um tempo de paz, de esperança e de justiça. Então, meus queridos, irmãos e irmãs, vamos olhar então para esta coroa do Advento e essas velas como este sinal deste tempo litúrgico, essa luz que mostra a importância da fé, que nos conduz à oração, as velas com as cores mostrando isso, não é? Essas cores simbolizando tudo isso que foi dito até aqui, e essa luz sinalizando a importância de, na fé e em oração, mergulharmos nessas realidades. E aí, por fim, esta coroa não tem começo, não tem fim. O círculo da coroa mostra isso, assim como Deus não tem começo e não tem fim, ele é eterno, assim como o reinado de Cristo, iniciado na encarnação do Verbo de Deus, é claro que esse Verbo de Deus já existia desde sempre, mas para nós este mistério vai alcançando o ápice da sua manifestação na encarnação de Jesus e através desse mistério, na sua morte, na sua ressurreição e tudo que decorre desta vida entregue a nosso favor. Então, meus irmãos, fica aqui o convite. Mergulhe nesse tempo e vivamos as bênçãos que o Senhor tem para nós. Um abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.